As promessas de Deus acerca da oração. Deus promete ouvir e responder à oração. Cristo é o elo de ligação entre Deus e o homem. Ele prometeu a sua intercessão pessoal ao usarmos o seu nome. Ele coloca toda a virtude da sua justiça ao lado do suplicante. Cristo pleiteia pelo homem. E o homem, necessitado de ajuda divina, pleiteia por si mesmo na presença de Deus, usando o poder da influência daquele que deu a sua vida pelo mundo. Ao reconhecermos perante Deus o nosso apreço pelos méritos de Cristo, é dada fragrância às nossas intercessões. Oh, quem pode avaliar esta grande misericórdia e este grande amor? Ao nos aproximarmos de Deus através da virtude dos méritos de Cristo, somos vestidos com as suas vestes sacerdotais. Ele coloca-nos junto a si, rodeando-nos com o seu braço humano, ao mesmo tempo que o seu braço divino agarra o trono do infinito. Coloca os seus méritos como doce incenso num incensário entre as nossas mãos, de modo a encorajar as nossas petições. Ele promete ouvir e responder às nossas súplicas. As orações simples induzidas pelo Espírito Santo ascenderão através dos portões abertos de par em par, a porta aberta sobre a qual Cristo declarou: "Eu abria e nenhum homem a pode fechar." Estas orações misturadas com o incenso da perfeição de Cristo ascenderão como fragrância ao Pai e as respostas virão. Vi que toda oração que é enviada para o céu com fé, a partir de um coração honesto, será ouvida por Deus e será respondida. E aquele que enviou a petição terá a bênção quando mais dela necessitar, e frequentemente ela excederá as suas expectativas. Nenhuma oração de um verdadeiro santo se perde, desde que seja feita com fé a partir de um coração honesto. Orar como Neemias orou nessa hora de necessidade é um recurso à disposição do cristão em circunstâncias em que outras formas de oração podem ser impossíveis. Os que se empenham nas absorventes atividades da vida, atarefados e quase subjugados pelas perplexidades, podem enviar um pedido a Deus suplicando orientação divina. Os que viajam por mar e por terra, quando ameaçados por algum grande perigo, podem entregar-se à proteção do céu. Em tempos de súbita dificuldade ou perigo, o coração pode enviar o seu grito de socorro a alguém que se comprometeu a vir em auxílio dos seus fiéis e crentes, sempre que chamem por ele. Sob todas as circunstâncias, em todas as situações, o ser humano oprimido pela dor e pela preocupação, ou ferozmente assaltado pela tentação, pode encontrar segurança, apoio e socorro no infalível amor e no poder de um Deus que mantém a promessa. Se pedirmos, Deus responderá. É parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração da fé aquilo que Ele não nos daria se nós assim não o pedíssemos. Deus ouve a oração. Cristo disse: "Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei." De novo, ele diz: "E se alguém me servir, meu Pai o honrará." João 14:14 e 12:26. Se vivermos segundo a sua palavra, cada promessa preciosa que Ele deu será cumprida em nós. Não merecemos a sua misericórdia, mas ao nos darmos a Ele, Ele recebe-nos. Ele operará por aqueles e através daqueles que o seguem. Ao pedirem ao Senhor que vos ajude, honrem o vosso Salvador, crendo que realmente recebem a sua bênção. Todo o poder, toda a sabedoria estão à nossa disposição. Temos apenas de pedir. Deus tem um céu cheio de bênçãos que quer conceder àqueles que estão a procurar com fervor a ajuda que só o Senhor pode dar. Jesus apresenta ao Pai as nossas orações pobremente formuladas. Cada oração sincera é ouvida no céu. Pode não ser expressa fluentemente, mas se o coração está empenhado nela, ascenderá ao santuário onde Jesus ministra, e Ele apresentá-la ao Pai sem qualquer palavra desajeitada ou gaguejada, bela e fragrante com o incenso da sua própria perfeição. Àqueles que oram é dada força para vencer a tentação. Todos são responsáveis pelas suas ações enquanto estão à prova neste mundo. Todos têm poder para controlar as suas ações se assim o quiserem. Se são fracos em virtude e em pureza de pensamentos e de atos,
podem obter ajuda do amigo dos desamparados. Jesus está familiarizado com todas as fraquezas da natureza humana e, se lhe for pedido, dará força para vencer as mais poderosas tentações. Todos podem obter esta força se a buscarem com humildade. Deus responde às nossas orações quando e como acha adequado. Cada santo que vai a Deus com um coração verdadeiro e que lhe envia suas petições honestas com fé, terá suas orações atendidas. A vossa fé não deve largar as promessas de Deus, se não virem ou não sentirem a resposta imediata às vossas orações. Não temam confiar em Deus. Confiem na sua promessa segura. Pedi e dá-se-vos-á. Deus é demasiado sábio para errar e demasiado bom para reter alguma coisa boa dos seus santos que andam em retidão. O homem é falho, e embora suas petições sejam enviadas para o céu, a partir de um coração honesto, ele nem sempre pede as coisas que são boas para si ou que glorificarão Deus. Quando isto acontece, o nosso sábio e bom Pai ouve as nossas orações e vai responder, por vezes imediatamente, mas Ele dá-nos as coisas que são para o nosso bem e para a sua glória. Deus dá-nos bênçãos. Se pudéssemos ver o seu plano, veríamos claramente que Ele sabe o que é melhor para nós e que as nossas orações são atendidas. Nada é dado que seja prejudicial, mas é dada a bênção de que necessitamos em lugar de algo que pedimos, mas que não seria bom para nós, antes nos prejudicaria. Vi que se não sentirmos uma resposta imediata às nossas orações, devemos manter firme a nossa fé, não permitindo que se introduza a desconfiança, pois isso separar-nos-á de Deus. Se a nossa fé vacilar, nada receberemos dele. A nossa confiança em Deus deve ser forte, e quando dela mais necessitarmos, a bênção cairá sobre nós como um aguaceiro. Deus dá sabedoria em resposta à oração. O Senhor fez-nos a promessa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Está no plano de Deus que aqueles que têm responsabilidades devam reunir-se frequentemente para se aconselharem mutuamente e para orarem fervorosamente pela sabedoria que só Ele pode comunicar. Unidos, tornem os vossos problemas conhecidos de Deus. Falem menos, muito tempo precioso é perdido em conversa que não traz qualquer luz. Que os irmãos se unam em jejum e oração pela sabedoria que Deus prometeu fornecer liberalmente. A graça de Cristo está disponível antes mesmo de orarmos. Mesmo antes de a oração ser pronunciada, a graça vinda de Cristo vai ao encontro da graça que está a trabalhar na alma humana. Podemos reclamar ousadamente as suas promessas. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quando orarem, apresentem esta promessa. É nosso privilégio irmos a Ele com santa ousadia. Ao lhe pedirmos com sinceridade que a sua luz brilhe sobre nós, Ele ouvir-nos-á e responder-nos-á. Mas devemos viver em harmonia com as nossas orações. Elas de nada servirão se andarmos de modo contrário às mesmas. Já vi um pai que, após ler uma porção da Escritura e orar, frequentemente começava quase logo após levantar-se dos seus joelhos, a ralhar com seus filhos. Como podia Deus responder à oração que ele tinha feito? E se após ter ralhado com seus filhos um pai ora, será que essa oração beneficia os filhos? Não, a não ser que se trate de uma oração de confissão a Deus. Anjos auxiliar-nos-ão em resposta à oração. Quando estiverem prestes a falar sobre influência das paixões, fechem a vossa boca. Não pronunciem uma só palavra. Orem antes de falar e anjos celestiais virão em vosso auxílio e afastarão os anjos maus que vos levariam a desonrar a Deus, a envergonhar a sua casa e a enfraquecer a vossa alma. Anjos virão para o nosso lado em resposta à oração. A proteção da hoste celeste é concedida a todos os que trabalhem segundo o modo de Deus e que sigam os seus planos. Podemos, graças à oração fervorosa e contrita, chamar os auxiliadores celestes para o nosso lado.
Exércitos invisíveis de luz e de poder trabalharão com o humilde, manso e modesto. O Evangelho progredirá rapidamente como resultado da oração. Deus atuaria poderosamente em favor do seu povo hoje, caso se colocassem totalmente sob a sua orientação. Necessitam da permanência constante do Espírito Santo. Se houvesse mais orações nos conselhos daqueles que têm responsabilidade, se houvesse mais humilhação do coração perante Deus, veríamos provas abundantes da liderança divina e a nossa obra progrediria rapidamente. A oração trará poder para vencer. Devemos ter colocado toda a armadura de Deus e estar prontos a qualquer momento para um conflito com os poderes das trevas. Quando as tentações e as provações se lançarem sobre nós, podemos ir a Deus e agonizar com Ele em oração. Ele não nos enviará vazios, mas dar-nos-á graça e força para vencermos e para quebrarmos o poder do inimigo. As bênçãos serão proporcionais à nossa fé. Orem com fé. Estejam seguros de que colocam a vossa vida em harmonia com as vossas petições para que possam receber as bênçãos pelas quais oram. Que a vossa fé não enfraqueça, pois as bênçãos recebidas são proporcionais à fé exercida. Seja-vos feito segundo a vossa fé, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 9, 29 e 21, 22. Orem, creiam, regozijem-se. Cantem louvores a Deus porque Ele respondeu às vossas orações. Levem a sério a sua palavra, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Nenhuma só súplica se perde. O canal está aberto, o rio está a fluir. Traz consigo propriedades curativas, derramando uma corrente restauradora de vida, de saúde e de salvação.